Programa Notícias do Campo. Oferecimento: Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. Horti Verde Serra Grande, saúde e qualidade. Se eu conseguir enviar, nessa carta aviso à terra que quando o prazo se encerra é mais difícil mudar. A gente quer consertar toda besteira que fez, mas depois que passa a vez, a porta da terra fecha e tudo que a gente deixa, a terra come em um mês. Observe em quem confia, ouvindo sempre seus pais. Com quem andas, aonde vais, são meios que a vida testa, que eu sei que amigos de festa são muitos que a gente faz. Só quero o que for suado. Busque sempre o sonho seu, sabendo que no adeus poucos vão estar do seu lado. Quem segue um caminho errado não tem passagem segura e muitas vezes uma vida dura compra um descanso sem dor. Quem junta na terra o amor desfruta aqui da fartura. Busque sempre perdoar, que tem coisa que é tão pequena que jamais vai valer a pena a gente trazer pra cá. O tempo aqui me ensinou, e se hoje sou quem sou e tento ajudar quem precisa, é que quem sofre por onde pisa não esquece por onde andou. Olá, bom dia! E é com esta bela poesia do cordelista Silmar Melo que a gente dá início a mais uma edição do programa Notícias do Campo. E a partir de agora, confira os destaques comigo. Ministério da Agricultura e Pecuária confirma a morte de 245 cavalos vítimas de ração contaminada. Os cavalos apresentam um quadro de encefalopatia hepática. Eles têm necrose do fígado e um quadro secundário neurológico, possivelmente devido à participação de uma toxina chamada de monocrotalina. No quadro Técnicas e Manejos, entenda a importância de como ter acesso à guia de trânsito animal. É fácil, né? O trabalho que dá, você atrasando vai dar trabalho, você não vai conseguir viajar. Criadores e aves investem na produção de pombo-correio em Uberlândia. Olha a posição da asa desse pombo. É bem diferenciada do comum, tá vendo? Esses e outros destaques a partir de agora, no programa Notícias do Campo. E a nossa equipe hoje está aqui no distrito de Natuba, na zona rural de Vitória de Santo Antão, bem às margens da BR-232. Natuba, que é bastante conhecida pela grande produção de hortaliças. Nós estamos em meio a essa plantação. Tem milho, tem coentro, tem alface, tem cebolinho. É a rotatividade de cultura que mantém várias famílias há muitos e muitos anos. E a gente começa o programa Notícias do Campo trazendo uma notícia preocupante. Uma ração contaminada provocou a morte de 245 cavalos em vários estados do Brasil, deixando prejuízos que ultrapassam a casa de milhões. O programa Notícias do Campo conversou com um médico veterinário que foi solicitado por alguns criadores e constatou a gravidade na saúde dos equinos, bem como as mortes desses animais. Eu converso agora com o professor Fábio Mendonça, que é médico veterinário e atua na área há mais de 20 anos, inclusive como pesquisador na área de diagnóstico de doença de animais da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professor, em relação a essa contaminação desses animais, o que o senhor conseguiu concluir até o momento? No caso que estamos investigando, os cavalos apresentam um quadro de encefalopatia hepática. Eles têm necrose do fígado e um quadro secundário neurológico, possivelmente devido à participação de uma toxina chamada de monocrotalina, que coincide com o ofício liberado pelo Ministério da Agricultura, né, que fala de uma contaminação de monocrotalina em ração de cavalos. Inclusive temos alguns históricos, né, no Brasil, né, de contaminação por monocrotalina, ou melhor dizendo, por crotalária, pelas sementes de crotalária, por exemplo, em rações de suíno que levaram também a surtos de mortalidade. Então, como tem monocrotalina nessa ração, certamente havia crotalária, alguma espécie de crotalária
contaminando essa ração. O dono do animal que o senhor começou a investigar, ele relatou algum sintoma que esse animal apresentou? Os animais começavam a apresentar sudorese e apresentavam um quadro neurológico de pressão da cabeça contra objetos, andar em círculo. Esses animais batiam em obstáculos, eles caíam ao chão. Isto é, um quadro muito grave, um quadro gravíssimo e muito difícil de ser revertido. O que foi observado ali dentro, estômago, em outros órgãos do corpo desse animal? O que a gente tem observado é basicamente necrose hepática. Essa é a lesão mais importante, né? E essa é a lesão que tem provocado todo esse quadro e a mortalidade dos animais. Ao consumir a ração específica, que está sendo inclusive investigada, esses animais eles passaram quanto tempo ainda vivos ou agonizando? Tudo vai depender de quanto tempo os animais passaram consumindo a toxina contida na ração. Então existem históricos de que os animais comeram a ração por 30 dias ou mais dias e a partir daí vem apresentando o quadro clínico que pode durar desde horas até 3 dias ou 5 dias e aí o quadro vai se agravando e os animais, né, devido à gravidade do problema, morrem. Como é que um criador ele poderia prever uma situação dessa, já que ele compra uma ração crendo que aquela ração está pronta para o consumo daquele animal? Infelizmente, para o criador, quando isso acontece, não há como se prever. Você não vai imaginar que um alimento foi contaminado por uma toxina. Então, o que a gente pode dizer para os criadores é que na hora de comprar determinada ração, que seja de um fabricante que seja reconhecido pela sua qualidade. Tudo isso, pelo menos até agora, né, que é um caso muito grave, com muitas mortes, tem sido provocado principalmente por essa toxina de uma planta tóxica. Em Pernambuco, por exemplo, qual a planta ou quais as plantas são mais evidentes, quais as que provocam mais envenenamento? Para cavalos no Nordeste do Brasil, a intoxicação por crotalária é uma doença importante. Já foi relatado em vários estados do Nordeste. Mas também temos uma planta chamada erva de rato, né, que chama-se Palicúria neofusca ou Palicúria margrave. É a planta mais tóxica do Brasil. Nesse caso, os animais tiveram acesso à toxina de uma planta, né, que contaminavam a ração, mas os animais podem ter acesso nas áreas de pastagem, quando essas pastagens são invadidas por essas plantas. Olha, a gente vai a um breve intervalo comercial, mas antes tem a previsão do tempo para o estado. E veja só o que vem em seguida. Saiba quais os procedimentos utilizados em caso de intoxicação animal. Na Casa do Agricultor, você encontra o que há de melhor em suprimentos agrícolas. Temos uma linha completa de farmácia veterinária, defensivos e fertilizantes. Além disso, dispomos do maior estoque de máquinas e motores para pronta entrega na região. E você ainda pode contar com a nossa assistência autorizada Steel. Casa do Agricultor, fazendo verde da sua região. Você já se perguntou como tudo chega à sua mesa, de forma rápida e lhe proporcionando praticidade no dia a dia? Eu te respondo. A Horti Verde Serra Grande leva até você as melhores hortaliças e legumes direto do campo para a sua mesa. Tudo fresquinho e saudável. Horti Verde Serra Grande, nos melhores supermercados. Horti Verde é saúde e qualidade. A intoxicação animal por plantas tóxicas que nascem nas pastagens ou por ração contaminada podem provocar prejuízos incalculáveis. O programa Notícias do Campo conversou com a médica veterinária que falou sobre como os donos de animais devem proceder nesses casos. Eu vou conversar com Fernanda Caju, que é médica veterinária e atua na área há cerca de 21 anos. Fernanda, em relação a essas contaminações por plantas tóxicas, o que é que se pode fazer numa situação dessas?
A primeira coisa é você fazer com que o cavalo evite o consumo. Então, é cortar o alimento que está sendo fornecido com possíveis contaminantes, que foi o que aconteceu no caso que está em estudo. Segundo lugar, é entrar com medidas paliativas para diminuir o que essa toxicidade vai gerar no organismo. É fazer uma lavagem estomacal, retirar o alimento que ainda pode se encontrar no estômago. Daí você tem que fazer todo um tratamento com fluidoterapia, com medicações que são para proteger o fígado. Então a gente tem os hepatoprotetores. A fluido, na minha opinião, é o principal, porque a gente vai manter esse cavalo hidratado. E daí fazer a manutenção a possíveis problemas que esse cavalo venha a apresentar, como diarreia, a própria desidratação. Uma medicação que a gente gosta muito de fazer em casos de possível intoxicação é o carvão ativado. O carvão ativado é uma medicação que a gente aplica por via oral e as possíveis contaminações que podem ocorrer ou que estão presentes no trato gastrointestinal vão ser absorvidas ali por esse carvão ativado. É possível reverter os quadros de animais quando eles chegam aqui, se chegar rapidamente e ele não estiver tão grave? Primeiro, tirar a ração. O cavalo tem que parar de comer aquela ração que você suspeita ou que já está comprovado que estava contaminada. Segundo, é entrar com a maior qualidade de tratamento paliativo possível. Eu gosto muito de vitamina C, que eu acho que a vitamina C ela ajuda a desoxidar o corpo, então vai ajudar também o corpo a responder contra o problema. E uma coisa que eu não citei ainda, que eu acho que é interessante, os cavalos que têm alteração neurológica, você precisa colocar num local seguro. Então, se possível, um local acolchoado, que você evite a pancada do cavalo na parede. Então, se eu coloco numa baia e o cavalo está se batendo, a tendência é que, além da toxicidade, ele vai ter traumas que podem levar ao óbito e não necessariamente morreu da intoxicação. Então, Fernando, sobre esta ração em específico, o que é que a gente poderia dizer? Essa ração em específico, vale a gente salientar que era uma proposta de que um cavalo não precisaria mais comer capim, não precisaria mais comer volumoso. Ele, com essa ração, já estaria 100% alimentado. Porém, o cavalo ele necessita do volumoso para a sua fisiologia. Ele precisa pastar, ele precisa comer no chão, ele precisa mastigar. O cavalo ele foi feito para mastigar. É falado e é citado, principalmente o professor Geraldo Heleno e tantos outros professores, que o cavalo ele não tem só um coração, ele tem 6. São as 4 patas, o coração e mais a cabeça para mastigar. A quantidade de sangue que circula na cabeça, por baixo do músculo masseter. O cavalo ele ama mastigar. Ele foi feito para mastigar 18 horas por dia. Ele foi feito para pastar 18 horas por dia. Ele pode até estar saciado nutricionalmente, mas mentalmente e fisiologicamente ele não estará. E eu costumo muito dizer que cavalo ele odeia mudança. Então, evite mudar a ração do seu cavalo. Você tanto vai estar cuidando para que ele não tenha cólica, quanto você vai estar cuidando para ter a confiança naquele fabricante que você escolheu. Então, evitar a mudança de ração é um ponto muito importante na criação de cavalo. Então, providência de um criador, quando identifica algum sintoma desses que a senhora falou aqui, é procurar logo um profissional? Com certeza, assim como em outros tantos problemas, Não demorar para chamar um médico veterinário e ter a confiança também no trabalho daquele médico veterinário, no empenho ali para poder salvar aquela vida. E agora a gente vai falar sobre as dificuldades para se obter financiamento através do Plano Safra. Esse é o assunto do nosso quadro Direito Agrário, com o advogado André Campelo. Bom dia, amigos do agro! Que satisfação estarmos reunidos aqui mais um domingo no nosso quadro Direito Agrário do programa Notícias do Campo, trazendo informações jurídicas essenciais para o desenvolvimento da sua atividade agropecuária. Hoje o assunto interessa diretamente a você que é médio produtor rural e está de olho nas oportunidades do Plano Safra 2025-2026. Mas atenção! 3 exigências que parecem burocráticas podem travar seu financiamento. Ou pior, podem colocar a sua propriedade na lista de risco. O primeiro problema é comprovar o enquadramento como médio produtor rural. Não basta produzir bem ou ter área considerável. A receita bruta agropecuária precisa estar dentro de uma faixa específica.
Se ultrapassar, está fora. Se for muito abaixo, também. Muita gente se confunde e no meio do processo recebe a negativa do banco. O segundo problema é o projeto técnico. Sem ele, nada feito. Precisa estar claro onde os recursos serão aplicados e com embasamento técnico. Muitos produtores contratam alguém para preencher uma planilha qualquer e o banco simplesmente recusa. O terceiro e mais perigoso é a regularidade ambiental e fiscal. Se houver qualquer pendência em CAR, licenciamento ou inscrição em dívida ativa, o crédito é bloqueado. O produtor que já contava com o financiamento fica desamparado. E aí é que mora o perigo. Você pede o crédito, não recebe, mas as contas chegam e o patrimônio da sua família vira a única garantia disponível. Se você é médio produtor e quer proteger seu patrimônio e sua família, fale com quem entende do assunto. Procure seu advogado agrarista para lhe dar assistência jurídica especializada. Tenham todos um excelente domingo e uma semana abençoada. Até o próximo domingo. Já estão abertas as inscrições para a segunda edição da Feira de Negócios da Agricultura Familiar, promovida pelo Instituto Agronômico de Pernambuco. O evento será entre 11 e 14 de setembro, na sede do IPA, no bairro do Bongi, no Recife. A edição integra a programação oficial dos 90 anos da instituição. As inscrições devem ser realizadas até o dia 5 de agosto no site do IPA. E agora a gente vai saber como está o preço da arroba do boi no cenário nacional e local. Preços de frutas, legumes e verduras, bem como de maquinários agrícolas. Esse é o quadro Mercado. O mercado do boi gordo em São Paulo está sendo cotado no valor mínimo de R$ 293,50. Minas Gerais mantém negociações a partir de R$ 272. Mato Grosso do Sul opera com valor máximo de R$ 300. Já Mato Grosso lidera as cotações com preço mínimo de R$ 292. A média nacional apresenta valor máximo de R$ 304. No Ceasa Pernambuco, o quilo da macaxeira está sendo comercializado em média por R$ 3. A alface lisa segue custando R$ 1,50 por unidade. O tomate é encontrado por R$ 3,20 o quilo. A cebola tipo pera apresenta média de R$ 1,40 o quilo. Já a cenoura é negociada em média por R$ 3 o quilo. A batata inglesa está sendo vendida a R$ 2,40 o quilo. Agora a gente confere os preços dos maquinários, ofertas Casa do Agricultor. Ensiladeira Cremasco EC 4.800 em 10 vezes de R$ 1.058. Balança para ovinos, caprinos e suínos em 10 vezes de R$ 830. Pulverizador a bateria 20 litros Bruden por apenas R$ 400. Preços imbatíveis e todos os implementos você encontra aqui, na Casa do Agricultor. Se você é criador de animais e precisa deslocá-lo de um lugar para o outro, saiba que é necessário utilizar o GTA, Guia de Transporte Animal. Mais detalhes você acompanha agora no quadro Técnicas e Manejos. Estamos em mais um quadro Técnicas e Manejos e hoje vamos entender como funciona o processo de GTA, o Guia de Transporte Animal. Está ao meu lado Adalberto Farias, que vai nos explicar com riqueza de detalhes como funciona todo esse processo. O GTA, para você poder transportar o seu animal nas rodovias, né? Você de algum lugar para outro, de rebanhos para rebanho, você tem que estar em dia com a Adagro, no quesito, ou seja, com sua documentação, né? Com as vacinas de algumas espécies que precisam de vacina, com os exames de algumas espécies que precisam de exames, né? E aí você vai na Adagro lá, qualquer agência da Adagro, você dá entrada no seu GTA, você pede esse GTA, diz a quantidade de animais e você vai especificar o que é que você está transportando, se é fêmea, se é macho, se é animal abaixo de 1 ano, acima de 1 ano, e você vai poder ter essa liberação. Se for um evento, você retira o de retorno depois, dizendo que ele vai retornar à origem, ou seja, para não baixar
na sua ficha sanitária, que é a ficha da Adagro, dizer a quantidade de animais que você tem. Mas para isso, o produtor tem que estar em dia. E é fácil, né? O trabalho que dá, você atrasando vai dar trabalho que você não vai conseguir viajar. Mas você em dia, tudo certinho, o cadastro em dia, você viaja para onde você quiser. Com quanto tempo, com antecedência, a gente tem que procurar resolver essas questões? Olha, existe um período que você tem que fazer atualização de cadastro. A Adagro, ela convoca, faz a publicação, você tem que estar em dia com esse cadastro. Estando com esse cadastro, na hora que você for lá, se você tiver, pode fazer um crédito na Adagro e tirar esse crédito, você recebe na hora. E pagando em agências de Banco do Brasil, Caixa Econômica, você tem algum período de compensação desse boleto, você vai pagar e com pouco tempo você está com esse material. Agora, o bom é você tirar antes de feriado, antes de sábado, domingo, porque tem algumas agências que não trabalham sábado, domingo e feriado. Adalberto, e se o produtor não quiser cumprir todas essas regras, o que o espera? Se ele for pego na estrada, ele vai cair numa multa pesada e vai gerar um processo administrativo contra ele e não sai barato não. Muito obrigada, Adalberto. Jonas, é com você. E como está a sua programação para este domingo? Saiba agora sobre os eventos que acontecem em sua região, bem como os cursos online gratuitos. Esse é o quadro Agenda. Termina hoje a festa de 214 anos de emancipação da cidade de Paudalho. Às 7 da noite sobem ao palco no pátio de eventos da Beira Rio as cantoras Amandinha, Rafaela Santos e o cantor Léo Magalhães. E hoje tem também o encerramento da tradicional Festa da Cocada Gigante em Maracaípe e Pojuca, e este ano completa 25 edições. A partir das 6 da noite se apresentam o grupo Nós Cinco, o cantor Sheldon e a cantora Priscila Senna. Já na próxima terça-feira tem início a Expo Leite de Afrânio. O evento vai até o dia 3 de agosto. Além de diversas atrações da feira, o público também vai poder acompanhar os shows de Natan, Tarcísio, Léo Santana, além do grupo Vilões do Forró, entre outros. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está oferecendo diversos cursos online e gratuitos. São eles: monitoramento da umidade do solo na irrigação, boas práticas agrícolas e educação financeira. Inscrições pelo site ead.senar.org.br. Já a Embrapa está oferecendo os cursos de serviços ecossistêmicos na paisagem rural, noções básicas de empreendedorismo para o produtor rural e viticultura tropical no semiárido. Inscrições pelo site da Embrapa, e-campo.sede.embrapa.br. Lembrando que se você tiver sugestões tanto de eventos como de cursos online gratuitos, você pode enviar para o nosso e-mail, pgmnoticiasdocampo@gmail.com. E agora a gente vai falar de pombo correio. Eles eram utilizados 3.000 anos antes de Cristo no Antigo Egito. Eles impressionam pelo direcionamento e a orientação para levar e trazer mensagens. Em Uberlândia, um evento reúne 800 aves para eleger a mais inteligente. Lá, 25 criadores se dedicam ao treinamento dessas aves. E você acompanha agora com a gente. Eles cruzam céus, desafiam ventos e percorrem centenas de quilômetros com um único destino em mente: o lar. Muito antes da internet, dos telefones portáteis e dos rádios modernos, as mensagens mais importantes e muitas vezes decisivas para salvar vidas eram confiadas a pequenos e silenciosos heróis, os pombos correios. Essa espécie tem um instinto de orientação surpreendente e ficou muito conhecida durante a Primeira e a Segunda Guerras. Em meio a tiros, explosões e trincheiras, levavam mensagens amarradas às patas, voando por quilômetros até o quartel-general. Hoje, vamos contar a curiosa vida dessas aves. Para isso, a gente veio conhecer o José Wilson,
um criador apaixonado por pombo-correio. Ele tem aves que são cuidadas no quintal da casa dele, que fica no setor oeste de Uberlândia. Pássaros hoje se criam engaiorados. Qualquer tipo de pássaro menor, se cria presos. E eu gostava de ver a liberdade. E o pombo, quando foi me apresentado, eu apaixonei. Foi uma paixão instintiva. Olhei aquilo lá, voltando, se solta ele é livre, eu não preciso de prender. Se ele está na minha casa, ele está comigo é porque ele gosta. Célio também cria ave há muito tempo. É um conhecedor como poucos. O que a gente identifica na diferença é que o comum, esses que vivem aí pelas praças, ele tem o bico fininho e não tem essa áurea em volta do olho. Observa que o nariz do pombo é bem grande, olha. E mais a situação da asa. Olha a posição da asa desse pombo. É bem diferenciada do comum, tá vendo? Já tem 2 séculos que pombo-correio mudou de profissão. Deixou de ser carteiro para se tornar atleta. O José Wilson tem 25 aves. Já são mais de 20 anos cuidando e preparando o plantel para as competições. E nós estamos aqui para acompanhar o processo de treinamento dos pombos. Esse treinamento ele é feito de uma forma progressiva. Primeiro, curtas distâncias. Depois, vai aumentando essa distância com o tempo até chegar a 1.200 quilômetros. Vamos ver então, ó. Vão ser soltos agora. Vai demorar em torno de uns 10 minutos, 8, 10 minutos. Foi o primeiro treino, tem uns filhotes novos que colocamos com o primeiro treino. Mas, no decorrer dos treinos, vão se melhorando cada vez mais. Vão chegar mais rapidamente em casa. A mais famosa das competições é a Copa Minas Gerais, com trajetos que chegam a sair da Bahia. As provas são organizadas com precisão. Os pombos são levados em caminhões até o local de soltura e liberados ao mesmo tempo. Cada um tem uma anilha de identificação. É como se fosse o RG do pombo. O que vale é a velocidade média até o pombal de origem. Vence o pombo mais rápido, ou melhor, o mais eficiente em voltar para casa. O campeonato mais longo foi lá em Poções, na Bahia. Foi solto os pombos lá 6 horas da manhã, eles chegaram aqui 5h30, 5h40 da tarde, apareceram os primeiros pombos já registrados, os primeiros pombos aqui na cidade já. É uma criação de Deus e ele responde muito bem o cuidado que a gente tem. E a situação dele retornar para casa, esse amor na moradia... Emociona. Emociona. O programa Notícias do Campo vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo domingo, às 8 da manhã. Se você quiser rever este programa ou alguma reportagem, basta acessar o nosso canal no YouTube. Obrigado pelo carinho de sua audiência. Tenha um bom domingo e até a próxima semana, se Deus quiser. Programa Notícias do Campo. Oferecimento: Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. Horti Verde Serra Grande, saúde e qualidade.